o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A greve no INSS continua gerando transtornos para segurados e beneficiários e foi parar na Justiça. A Federação dos Servidores pediu ao STJ audiência de conciliação após uma decisão desfavorável aos grevistas. Acompanhe com mais detalhes o repórter Sátrio Salles. Segurados e beneficiários do INSS continuam amargando prejuízos na análise de processos de auxílios e aposentadorias em função da greve dos servidores da Previdência Social, que passa de 2 semanas. O conflito entre governo e sindicatos parou na Justiça, enquanto milhares de pessoas veem os seus processos parados, após o STJ determinar que pelo menos 85% dos servidores mantenham as suas atividades. A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social solicitou uma audiência de conciliação. O STJ, por sua vez, determinou a manutenção do serviço público com um mínimo de 85% das equipes em atividade, fixando uma multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento. A FENASPES argumenta que a decisão foi tomada com base em premissas equivocadas e que sem a devida apreciação contraditória, e destacou ainda que em janeiro de 2023 e abril de 2024, o sistema de dados do INSS ficou fora do ar por 2 meses, 13 horas e 36 minutos, prejudicando de forma grave o atendimento à população. A greve dos servidores do INSS visa chamar a atenção para a carência de pessoal e a precariedade de condições de trabalho, especialmente no que tange à infraestrutura de informática. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Os servidores reivindicam a reestruturação das carreiras, cumprimento de acordo da greve de 2022, reconhecimento da carreira do Seguro Social como típica de Estado, nível superior para ingresso de técnico do Seguro Social, além de reivindicação salarial superior a 50% para corrigir distorções ou perdas salariais. O governo já fez uma proposta ou uma contraproposta de 28% com esse reajuste descalonado até 2026, mas a proposta não agradou aos servidores. Agora vamos tentar, mais uma vez, conversar com a Ana Cláudia Tagino, que é a diretora do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social, Simprece, aqui no estado do Ceará. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Eu fiz uma pergunta questionando sobre o percentual de servidores que está hoje trabalhando nas agências do INSS Brasil afora, após a determinação do STJ, que, pela decisão, impôs que pelo menos 85% dos servidores estivessem em plena atividade. Como está hoje o funcionamento das agências do INSS? Bom dia. Bom dia. Tá bom agora? Dá para ouvir? Está ótimo o áudio. Pode continuar. A gente está de greve desde o dia 16 de julho, né? Uma greve nacional. Hoje nós estamos fazendo 15 dias. E como você falou, o governo, ele judicializou, né? Ele entrou com uma ação considerando a greve ilegal. Mas a greve, ela não é ilegal, né? A nossa federação, a FENASP, já acionou a assessoria jurídica, até porque em 2022 nós fomos a única categoria, né, que naquele governo fez greve, e uma das nossas pautas é cumprimento de acordo de greve de 2022. Então, a nossa greve, ela não é ilegal. Claro que o governo força, né, para que a gente volte a trabalhar, até porque o impacto na Previdência, embora ele tenha afirmado que era 23%, né, do impacto, ele gera grandes transtornos para a população. Como você bem falou, o nosso efetivo ele é muito pouco. Para você ter ideia, em 2015, nós éramos, a nível nacional, 36 mil servidores. Hoje, nós somos pouco mais de 18 mil servidores em todo o Brasil. Então, o efetivo que tem hoje dentro do INSS, ele não dá conta da demanda que só cresce, né?
a população cada vez mais com crise econômica, né, com os problemas relacionados à saúde, principalmente pós a Covid 2019, ela aumentou muito a demanda no INSS. Então, assim, a nossa maior pauta hoje, a gente quer que a população entenda, são melhores condições de trabalho, é isso que a gente quer. E cumprimento do acordo de greve de 2022, que ele não foi cumprido, né? Então, hoje, o que está funcionando no INSS? Algumas agências estão paralisadas, outras parcial. O único serviço que não foi impactado, né, foi a perícia médica, porque a perícia médica ela não faz parte do INSS, ela não é mais vinculada ao INSS. Então, assim, a população que procura a agência, que tem esse impacto, pode procurar os canais remotos, né, que a gente sempre orienta, que é pelo 135, pelo meu INSS. Mas a nossa greve, ela é legal, ela é justa, a gente quer melhores condições de trabalho para que a gente possa oferecer para a população, né, um serviço de qualidade. É isso que a gente está brigando nesse momento. Ana Cláudia, uma das queixas dos segurados e beneficiários da Previdência Social é justamente nesse aspecto, que o 135 não funciona ou funciona com dificuldades, assim como o acesso também pelo meu INSS. Diante dessa situação, qual é o caminho que esses segurados e beneficiários da Previdência Social têm para acompanhar os processos, para receber resposta à análise de pedidos de auxílios e aposentadorias? Com certeza, a população reclama muito, e é um serviço muito que demora realmente bastante para ser atendido. O 135, que é a central do INSS, ela não é atendida por servidores, são pessoas terceirizadas, né? A gente também reclama junto da administração esse tipo de serviço. O que a gente defende para a população? Que ela seja atendida da melhor forma, né, para ela, porque tem população que não consegue acessar os canais remotos, né, que é 135 e que é a internet. Antes, até 2018, a pessoa ia até a agência do INSS e era atendido presencialmente. A gente defende que quem quer ser atendido presencialmente, que seja, que tenha servidor para atender. E com o avanço da tecnologia, muita gente prefere fazer o serviço da sua casa, acessar a internet, ligar 135, se ele realmente funcionar, né, da forma que deveria. Então, a gente defende isso, que a população escolha como deve ser atendida, se presencial ou se pelo remoto, né? Então, assim, para a população hoje ser atendida pelo INSS, da entrada de requerimento, tem que acessar o aplicativo Meu INSS, ou entra no site ou liga 135, né? Então, a população também não está satisfeita com esse tipo de serviço. E é isso que a gente está brigando, por melhores condições de trabalho e melhoria no atendimento. Ana Cláudia, nós temos hoje quantos processos com pedidos de auxílios, pensões, aposentadorias em análise no INSS do Ceará? Quantos cearenses estão dependendo de respostas dos servidores do INSS a esses protocolos com pedidos de benefícios? A gente tem dados nacionais, né? Essa fila, que a gente chama fila virtual, né? Não é mais a fila na porta da agência, ela está em torno de 1.300.000 processos esperando serem analisados. O porquê dessa demora é falta de servidor. A gente não tem servidores suficientes. O último concurso que a gente fez foi 2022, o último concurso. O estado do Ceará só teve, acho que foi 10 servidores, isso mesmo, 10 servidores para atender, né, essa demanda, né, que só cresce. Muitos servidores do INSS vêm se aposentando, então não acompanha o número de pessoas, né, que deixam a agência para novos servidores. Então, toda essa demora, né, é justamente por isso. São falta de servidores e falta de condições de trabalho. Você falou aí a questão do sistema, né? Às vezes a gente está atendendo na agência ou remoto, muito servidor está trabalhando remoto, o sistema para, o sistema é lento. Só para deixar bem claro aqui que o profissional que está trabalhando de casa, que está analisando requerimentos, benefícios, né, aposentadoria, pensão por morte, ele arca com todo o aparato institucional, né? Ele paga a sua internet, ele paga o seu computador se queimar,
ele paga a sua energia. Então, assim, a gente tem o nosso salário defasado também por conta disso, né? Então, assim, a gente quer melhores condições de trabalho. E é isso que essa greve, né, do INSS mais briga, né, nesse momento. E o cumprimento do acordo de greve. Embora o governo diga que a greve é ilegal, ela não é, né? Nossa assessoria jurídica já está aí trabalhando, porque uma das nossas pautas é o cumprimento do acordo de greve de 2022. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a diretora do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social, Simprece, Ana Cláudia. Ana Cláudia, o jornalista Beto Almeida já está preparado para outras perguntas, mas o nosso tempo estourou. Eu volto em 1 minuto, porque nós estamos falando sobre um assunto que mexe com a população do Ceará, que mexe com milhares de cearenses que neste momento estão aguardando respostas do INSS, a pedidos de benefícios, a pedido de revisão, solicitação de revisão de auxílios, aposentadorias e pensões. Estamos conversando a partir da nossa FM 104.3, com transmissão para outras 20 emissoras de rádio no interior do Ceará e também pelas nossas redes sociais, com a diretora do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social, Simprece, Ana Cláudia Tagino, sobre essa greve do INSS que afeta milhões de brasileiros, que afeta milhares de cearenses. Conosco aqui o jornalista Beto Almeida. Ana Cláudia, bom dia. Uma pergunta que eu tenho é o seguinte. Bom, tem uma decisão judicial que obriga o funcionamento mínimo de 85% dos servidores em atividade, ou seja, manter esse funcionamento, né, com 85% dos servidores. No caso aqui do estado do Ceará, tem sido cumprido isso, por exemplo, tanto aqui na capital quanto no interior? Bom dia, né, Beto Almeida, obrigada pela pergunta. Como a gente estava falando, o INSS, né, ele entrou com a ação considerando a greve ilegal. A nossa assessoria jurídica da FENASP já entrou, né, com a resposta, porque a gente está, na realidade, nesse movimento, pedindo cumprimento o acordo de greve de 2022. Aquela greve a gente não avançou. A gente tem um acordo de greve que foi assinado pelo Estado, embora mudado, né, quando ele assume, né, aquilo que foi assinado. Aqui no estado do Ceará, a gente tem alguns estados do estado do Ceará dividido em 3 gerências: Juazeiro, Sobral e Fortaleza. Então vamos encerrar, jornalista. Agradecer a Ana Cláudia esse bate-papo com essas informações que são importantes para os nossos ouvintes. E o resumo dessa história, Beto, é que pelos números apresentados pela Ana Cláudia, o INSS perdeu ao longo de 8 anos mais da metade dos servidores. Esse quadro de pessoal não foi recomposto e a consequência, somada às falhas no sistema de informática, é que nós temos um acúmulo aí de 1.300.000 pessoas à espera de respostas do INSS aos pedidos de aposentadorias, auxílios, pensões, BPC e tantos outros serviços prestados pelo INSS. Tem um dado aqui, Luzenor, que eu estava agora exatamente procurando, que eu vi que é da FENASP, que é a Federação Nacional dos Servidores da Previdência, destacando um fato que é interessante. Eles dizem aqui, ó, que entre janeiro de 2023 e abril desse ano, 2024, o sistema de dados do INSS ficou fora do ar. Sabe por quanto tempo, Luzenor? 2 meses, 13 horas e 36 minutos. Isso somado, Beto, todas as horas, os tempos, os dias. Você imagina... 2 meses. 2 meses, 13 horas e 36 minutos. Isso é óbvio que prejudica o atendimento para a população. E isso mostra claramente que existe um sistema no processamento de dados do INSS que é falho e que o sistema está ultrapassado, aliado à falta grave que a gente já viu aí no quadro de pessoal, de servidores concursados da Previdência Social. Olha, Luzenor, você ligar para aquele 135, como ela falou, a Ana Cláudia tem razão, e os servidores do INSS têm razão, são servidores terceirizados, e não é só no 135, não. Você teve essa experiência bem pertinho, na vizinhança. Bem pertinho, Luzenor. A minha mulher precisou, inclusive, por exemplo, de
a pensar, vamos dizer assim, acho que o termo é esse, a pensar, dados, Averbar, anexar, juntar. Exatamente. Anexar informações da carteira de trabalho dela para fins de aposentadoria, porque no INSS, se você não tiver cuidado, muitos dados do seu currículo, da sua vida como trabalhador, eles ficam num verdadeiro buraco. E aí você é que tem que correr atrás. E ela recuperou essas informações e precisou de fazer isso perante o INSS. Ligou para aquele 135, Luzinor, não conseguiu, passou todos os dados, teve que fazer... É um trabalho difícil, porque você tem que fazer toda a recuperação. Eles não receberam, não entenderam. Ela procurou uma agência aqui em Fortaleza, no presencial. No primeiro momento foi negado, disseram, não, a senhora não pode ser atendida aqui, a senhora tem que ir para o 135. Ela insistiu. Quando foi atendida, ela achou que ia resolver a vida dela. Era um servidor terceirizado, uma pessoa jovem, que não tem os conhecimentos adequados, que não está preparado para fazer o atendimento. Ou seja, foi mesmo que nada. Essa crise no INSS se arrasta há mais de 20 anos e hoje o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, tem um desafio muito grande. Ao longo de 1 ano e meio, o Ministério da Previdência adotou algumas medidas para tentar agilizar o atendimento aos segurados e beneficiários, mas parece-me que todo esforço não faz com que essa fila seja reduzida de forma brusca e tem esse gargalo. Além das falhas no sistema de informática, no atendimento do 135, do meu INSS, temos também esse quadro de pessoal extremamente deficitário. Pelos números dados passados pela Ana Cláudia, diretora do Simpress, pelo menos o INSS perdeu aí metade dos servidores em 8 anos e não houve recomposição desse quadro. Jornalista Beto Almeida, a gente sempre fala com prioridade aqui na nossa pauta do Jornal Alerta Geral sobre Previdência Social, porque estamos falando sobre um assunto que interessa a 2 milhões de cearenses, a mais de 35 milhões de brasileiros. São pessoas, homens e mulheres, que contribuem para a Previdência Social ou que deixam de contribuir e têm seus direitos pela metade ou seus direitos negados. Claro, cada um tem o dever de contribuir dentro das condições financeiras que dispõe, mas o INSS deixa muito a desejar nesse atendimento. Quero dizer para você, ouvinte internauta, que aos sábados nós temos 1 hora dedicada em edição especial do Jornal Alerta Geral para orientar e esclarecer a você, ouvinte internauta, que tem dúvidas na área da Previdência Social, com a presença do professor e advogado Paulo Bacelar.